esta noite, Senhor. Obrigado pelo privilégio de uma vez mais podermos, Senhor Deus, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, Pai, ser dirigidos por Ti, porque Tu e a palavra são um, Pai. Obrigado, Senhor Deus, Pai. Fala mesmo ao coração de cada um de nós, Senhor. Revela, Senhor Deus, os Teus planos, os Teus propósitos para cada um de nós, Senhor. Aviva, Senhor, a nossa visão, Senhor. Deus, para que de maneira alguma nós nos afastemos, Senhor, de Ti, Senhor. Antes, pelo contrário, que cada um de nós se possa chegar cada vez mais e mais, Senhor, para Ti, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que Tu ajuda-nos, Tu diariamente nos ajudas nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, Senhor. És Tu, Senhor Deus, quem nos anima, Senhor. És Tu, Senhor Deus, quem nos dá a força, Senhor Deus, e a destreza, Senhor Deus, Senhor, para continuar firmes nesse caminho, Senhor. Senhor Deus, nesse caminho para a eternidade, Senhor. Por isso, Pai, uma vez mais, obrigado, Senhor, por esta palavra, que possa encher mesmo os nossos corações, para honra e glória ao Teu nome, e todos dizem amém. Por saúde no paz e no amor do Senhor Jesus Cristo, amém. Quem nos está a ver também do outro lado da câmara, nós vamos continuar a falar sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e hoje será a lição número 4. E eu gostaria de iniciar com o Salmo 127, o verso 1. Amém. Penso que alguns irmãos já devem saber o que diz isso, esta escritura, que diz o seguinte, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém. Também, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós vemos aqui que, em outras palavras, a primeira parte deste salmo mostra que a edificação da igreja, da casa de Deus, é exclusivamente obra do próprio Deus. É Deus quem edifica a igreja. Então, temos vindo a falar sobre isso. Vimos na semana passada, eu não vou repetir tudo, os irmãos, se quiserem, está gravado tanto na página do Facebook da Igreja Água Viva, como no YouTube da igreja. Nós não vamos falar, mas a semana passada nós vimos que nós não somos material adequado, visto esta casa, este edifício, ser um edifício espiritual e está muito além das nossas habilidades ou capacidades, amém? Mas quando Deus edifica a casa, edifica em nós, edifica conosco e fora até de nós, amém? Por isso Paulo disse, e eu gostaria de ler 1 Coríntios 3, do verso 10 a 14, e se eu não estou em erro, isto é da Bíblia Viva. Vamos ler 1 Coríntios 3, do verso 10 a 14. Penso eu, segundo a graça. Ok, diz assim: Deus em sua bondade, eu vou ler da minha, é essa mesmo, a Bíblia Viva. Diz assim: Deus em sua bondade ensinou-me a ser um construtor capaz. Está a falar, isto é Paulo a falar, e ele diz que Deus em sua bondade ensinou-me a ser um construtor capaz. Eu assentei o alicerce e Apolo construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado. Verso 11. Porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce verdadeiro além do que já possuímos, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alicerce de uma vida cristã. Amém? Verso 12. No entanto, existem vários tipos de material que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com paus, com feno e até mesmo com palha. Está prestes a chegar um tempo de prova e no dia do julgamento por Cristo, para verificar-se que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será passado através do fogo, para que todos possam ver se ele conserva o seu valor ou não, e o que é que verdadeiramente foi realizado. Continuando,
Então, todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho ainda permanecer, esse receberá a sua recompensa. Sei que foi um bocadinho de palavra, mas é interessante nós lermos e vemos aqui, então, que há vários materiais para se edificar. Amém? Para se edificar. Então, e vemos que o Senhor Jesus vai chegar a uma altura que Ele vai ver com que tipo de material nós edificamos para podermos receber a recompensa. Então, deixem-me dizer, primeiro de tudo, assim, para a edificação da igreja, é Jesus quem levanta pessoas e as coloca em certos cargos. Em Efésios 4, verso 11 e 12, diz o seguinte, Efésios 4, 11 e 12 diz, e ele mesmo, não, essa é normal, desculpa. E diz, e ele mesmo está falando de Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Os que não são chamados para o ministério quintuplo, porque nem toda a gente, há muita gente que quer ser pastor. Eu acho graça que há tanta gente que quer estar por trás de um púlpito a pregar. Mas Deus não chama a todos. Deus não chama todos para serem profetas, não chama todos para serem apóstolos ou evangelistas ou doutores ou pastores. Ele é que escolhe quem é que Ele quer. E isto, note, é para aperfeiçoamento dos santos. Note, é para aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? E os que não são chamados para este ministério quintuplo, são chamados para o ministério da ajuda, ou seja, para o ministério do louvor, para o ministério infantil, outros ministérios, amém, da oração e por aí. Assim sendo, de certa maneira, todos nós somos envolvidos. É um sacerdócio universal de crentes. Estamos todos reunidos a trabalhar para um só fim, edificação da igreja. Agora, o edificar com ouro, como nós lemos acima, prata e pedras preciosas, representa a edificação pela natureza de Deus, pelo caráter de Deus, porque esta é como o ouro, é gloriosa, é indestrutível, é incorruptível. Amém? Ezequiel teve uma visão do Senhor como alguém radiante como o ouro. Amém? E então nós vemos que este ouro representa a natureza e o caráter de Deus. Alguém que desenvolve e começa a construir a sua vida, amém, segundo a natureza e o caráter de Deus. Já a prata simboliza a redenção que nós recebemos pela obra de Jesus na cruz. Então é nós trabalharmos olhando para a obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz, que Ele nos redimiu, que Ele nos resgatou, que Ele nos tirou das trevas. Nós vivemos, então isso simboliza que nós vamos edificar a nossa vida, amém, olhando para a obra de Jesus na cruz, pela obra da redenção. Já pedras preciosas é obra do Espírito, é o Espírito Santo que opera à medida que nós nos abrimos, em que nós dizemos, Senhor, muda-me, Senhor, transforma-me. Então é Ele aí, à medida que nós nos abrimos com paciência, com certa pressão, o Espírito Santo, e até em escuridão, Ele começa a operar em nós. Ele nos forma e começa a operar uma transformação em nós. Ao trabalhar com o ouro, com a prata e pedras preciosas, significa que permitimos que Deus implante em nós da sua vida e do seu caráter.
cooperamos com Ele, somos obedientes. Quando Deus pede algo, nós somos obedientes, nós não ficamos naquela, será que é de Deus, será que não é? Se está na palavra, é de Deus, nós cooperamos com Ele, obedecemos, amém? Para que a sua natureza divina seja formada em nós, amém? Para que a sua vontade, amém, se estabeleça na nossa vida e para que a nossa vontade diminua, amém? É isso que Paulo diz em Gálatas. E agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, é mais da natureza de Deus em nós. O Espírito Santo operará em nossas vidas de maneira invisível, até com certa pressão. Ele transforma-nos, Ele muda-nos, Ele leva-nos de glória em glória. A nossa entrega permite que Ele trabalhe em nós para realçar os seus atributos, para que quem passa por nós, amém, como nós vimos no domingo, falamos da visão, para que quem passa por nós olhe para nós e veja a vida que nós estamos a viver, amém, veja que nós somos de Cristo, que olhem para nós e dizem, verdadeiramente, Ele é um discípulo do vivo Deus, amém. Ele trabalha em nós para realçar então os atributos de Deus em nós. Estes são já materiais adequados para a edificação da casa de Deus e têm que ser vistos em nós. Por quê? Não sei se os irmãos estão lembrados do que é que diz Mateus 5, o verso 13 e o verso 14, que diz que nós devemos ser a luz do mundo. A luz do mundo, e a luz não se esconde, a luz não fica invisível, a luz é para se ver, é para se mostrar, é para quem passa por nós note essa luz. O sal é para dar sabor, quando nós estamos em qualquer lugar, amém, somos o sal também, nós como sal temos que dar sabor àqueles que estão à nossa volta, amém? Então, estes é que são os materiais adequados. Já a madeira, nós vimos que fala, então, quem edificar com madeira ou com pau, já a madeira representa um homem natural, que como a madeira é corruptível. A palha e o feno representam a obra do homem, aquilo que o homem acha que pode fazer sem Deus, representam, então, a obra do homem. Se como crentes em Jesus vivermos a vida a fazer obras de acordo com a nossa força, só com a nossa força natural, e a buscar só a glória do homem, em vez da de Deus, estamos a edificar em madeira, palha e feno. Ou seja, a nossa obra não vai ter valor. Pode parecer até um belo edifício, mas espiritualmente é sem valor. No tribunal de Cristo, nós lemos ainda há bocado, no tribunal de Cristo será usado só para ser queimado. Amém? Será só para ser queimado. Ouro, prata e pedras preciosas são caros, têm um custo, todos nós sabemos. Pois requer de nós, e espiritualmente, esse ouro, essa prata, essas pedras preciosas vão requerer de nós consagração, vão requerer de nós disciplina, vão requerer de nós obediência, vão requerer de nós submissão. Amém? Submissão a Deus. Então, como sabem, meus irmãos, a edificação do tabernáculo foi construída, segundo a Bíblia, em menos de 1 ano. O templo levou 7 anos. E a edificação da igreja? Quanto tempo que está a levar a edificação da igreja? Jesus, ao dizer, quando Jesus disse, estão lembrados, a primeira vez que eu iniciei este ensino, eu falei sobre que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus iniciou a edificação da sua igreja em Pentecostes e ainda a está a edificar. O material para o tabernáculo e para o templo veio do povo de Deus. Eles ofertaram voluntariamente a Deus e o templo e o tabernáculo foram então construídos. Já a igreja vem de Deus, mas esta tem a colaboração
do homem espiritual. Aquele que é espiritual verdadeiramente colabora para a edificação desta igreja. Para quê? Para se espalhar o Evangelho. Amém? Para se abrir lugares em que as pessoas possam cultuar, se juntar, estar unidos, serem uma família. Então, esta igreja vem com a ajuda, com a colaboração do homem espiritual. Esta obra parece lenta, já aos anos que nós estamos a trabalhar nesta obra. E há uma razão para isso. Pois o facto de nós sermos salvos não significa que já estamos envolvidos nesta obra da edificação. Há uma coisa que é necessário. E vamos ver então o que é necessário em Romanos 12, o verso 1 e 2. E esta também é da Bíblia Viva, desculpa. Amém? Então, Romanos 12, 1 e 2. E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem, note, Paulo diz assim, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isto será pedir muita coisa? Verso 2. Não imitem. Agora vejam o que é necessário para nós sermos parte dessa edificação. Diz assim, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Por quê? Porque temos uma nova natureza, amém? Somos uma nova criação, amém? Mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Amém? Realmente vos satisfazem. Então nós não devemos imitar os costumes deste mundo, mas devemos ser uma pessoa nova. Nós temos uma nova natureza. Nós devemos expressar o caráter de Deus e a natureza de Deus. Amém? E não continuar a imitar as coisas do mundo. O amor de Deus deve nos constranger e levar a reconhecer que não podemos viver só por nós próprios. Não, eu não posso viver só por mim próprio uma vez a que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Temos que viver por aquele que viveu e morreu por nós, mas também ressuscitou. Temos que viver por Ele. Temos que lhe render todo o nosso ser. Nós vemos aqui em Romanos 12, verso 1, que devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, nós devemos nos dar totalmente a Ele, dar o nosso corpo também totalmente a Ele, não satisfazer só os desejos do nosso corpo. Infelizmente, descobrimos que depois da salvação e de receber a graça de Deus, ainda nos agarramos muito ao nosso ego. O que Deus nos dá, até esbanjamos. Deus pode nos abençoar, às vezes abençoa-nos grandemente, mas nós esbanjamos. Chegamos até a negar o direito das nossas primícias ao seu legítimo proprietário. Deus diz que o dízimo lhe pertence. Ele é o proprietário legítimo. Mas nós, quantos de nós negamos isso? Deus nunca nos força, mas entenda uma coisa, Deus nunca nos força a fazer qualquer coisa, embora até tenha o direito de fazer. Nós acabamos de ler, ainda agora, amém? Será que é pedir muito por tudo aquilo que Ele já nos fez? Será? Sabe, Deus não nos força, volto a dizer, a fazer qualquer coisa, embora tenha o direito de fazer. Ele poderia fazê-lo como direito da sua obra redentora, amém, daquilo que Ele fez por nós na cruz, mas não o faz. Ele não pressiona ninguém. Se o nosso coração estiver receptível e se deixar envolver pelo seu amor, então nos renderemos a Ele como um sacrifício vivo, santo
e aceitável a Deus. E nós vamos sentir prazer, tal como nós acabamos de ler ainda na última parte do versículo 2 de Romano 12, nós vamos ver que isso é agradável para nós. É agradável para nós. Então, por que que Deus pede o nosso corpo? Para o nosso corpo ser um sacrifício? Porque a nossa vida é vivida através do corpo, verdade ou não? A nossa vida é vivida através do corpo, por isso é que Deus pede que o nosso corpo seja um sacrifício vivo. O corpo significa todo o nosso ser, tudo aquilo que o Senhor remiu, porque naquela cruz Deus remiu, amém, também este corpo. A Bíblia diz que na eternidade Ele vai nos dar um corpo glorificado, um corpo que não vai perecer, um corpo que não vai sentir dor. Então Deus remiu tudo. Então Ele espera, Ele não aceita só metade nossa, Ele nos quer por inteiro. Desculpem dizer assim, ou tudo ou nada. A Bíblia diz em Apocalipse que mornos, Deus não nos quer mornos, Ele quer-nos ou frios ou quentes. Se estivermos mornos, Ele cospe-nos. Então é tudo ou nada. Se nos apresentamos a Ele como um sacrifício vivo, permitam então que Ele nos examine, que Ele nos quebre, que Ele limpe, que Ele purifique, que nos purifique com o seu fogo santo, até sermos cinzas, até o nosso ego morrer, até a nossa vontade de dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E só assim teremos parte na edificação da Igreja do Senhor Jesus. Eis a razão porque depois de 20 séculos a igreja ainda está inacabada. Amém? Deus quer transformar esta matéria bruta, amém, que somos nós, em algo maravilhoso e glorioso. 2 de Coríntios, o capítulo 4, desculpem, o verso 7 diz o seguinte, 2 de Coríntios 4, 7, também da Bíblia Viva, diz o seguinte: este tesouro precioso, entretanto, este tesouro precioso, esta luz e este poder que agora brilham dentro de nós, está encerrado num recipiente perecível, que é o nosso corpo, não é? Amém? Está encerrado aqui dentro de nós, o nosso corpo vai perecer, mas esse tesouro está dentro de nós. Isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro de nós tem que vir de Deus e não é nosso próprio. Vem de Deus, não é nosso. Há um tesouro em nós. Muitas pessoas às vezes olham, já aconteceu comigo, as pessoas olham para mim e dizem, ai, você tem algo diferente, eu quero que você tenha. A única resposta que eu posso dar é dizer, eu tenho Jesus Cristo. Se aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai ter essa luz, vai ter esse tesouro, vai ser notável. Amém? A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas Deus coloca em nós o seu tesouro, que é Cristo Jesus. O seu Filho amado, Deus colocou Ele em nós. Amém? Em quem Deus teve prazer em fazer isso. Amém? Teve prazer em fazer isso. Somos vasos comuns, talvez vulgares, mas temos um valor tremendo é colocado dentro de nós, amém? Mas para que esse tesouro brilhe, os vasos precisam ser trabalhados e deixarem de ser opacos. Os vasos precisam ser trabalhados, precisam ser quebrados para que o tesouro brilhe. É por isso que hoje precisamos mais do que nunca do trabalho da cruz em nossas vidas. Nós não podemos só empilhar, pôr matéria bruta uma em cima da outra, um tijolo, uma pedra, uma grade, umas coisas em cima da outra e dizer assim, temos casa. Não funciona assim. É necessário uma montagem, os materiais precisam ser trabalhados e aplicados, os tecidos precisam ser cortados, precisam ser costurados, cortes e alisamentos têm que ser feitos na madeira. Amém? Tem que ser feitos na madeira. E para nós encaixarmos neste edifício espiritual, nós temos que passar, amém, por esse processo. Podemos usar, por exemplo, um dos
dos materiais do templo, o tabernáculo, do templo ou do tabernáculo, como ilustração, o candelabro. Ele era feito de ouro puro. E no Novo Testamento, ele representa a igreja de Jesus Cristo. Como é que este candelabro foi feito? A Bíblia diz que o ouro foi derretido, foi batido, de tal maneira batido e tornado a ser batido, até formar um belo candelabro. E quantas batidas, meus irmãos, pensem nisto, e quantas batidas aquele ouro teve que sofrer para ser um candelabro. O mesmo aconteceu com a edificação do templo. As árvores de cedro tiveram que ser cortadas, as pedras tiveram que ser lapidadas e cortadas à medida. Cada uma se ajustaria a um lugar certo no templo. Na construção do templo não se ouviu o som do martelo ou do metal, pois as pedras eram cortadas e talhadas de acordo com o padrão na pedreira. E elas se ajustavam perfeitamente umas às outras. Se na edificação do tabernáculo e do templo houve tanto trabalho, meus irmãos, tanto trabalho a ser feito, quanto mais não deve ser feito na edificação da igreja. O templo e o tabernáculo são sombras, são construções físicas. A igreja e o corpo de Cristo são, na realidade, um edifício espiritual. Embora os princípios de trabalho são os mesmos. Tem que haver trabalho, tem que haver corte, tem que haver lapidação. Amém? Somos o material. Em 1 de Pedro 2,5, se não estou em erro, lemos a semana passada, diz que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Amém? E como pedras vivas, nós estamos, amém, a passar pela pedreira espiritual. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Note, para quê? Para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Não é por nós mesmos, é por Cristo Jesus. Amém? Então, nós somos pedras vivas e estamos a passar pela pedreira, desculpem dizer assim, espiritual, para sermos depois usados na edificação da casa de Deus. Não seremos só empilhados juntos, não vamos ser só colocados uns em cima dos outros, não. Sem que nenhuma obra profunda seja feita em nós. É o Espírito Santo, vai ser o Espírito Santo que nos vai ajudar a mudar e a ajustarmos-nos uns aos outros. Mas muitos de nós, é incrível ver que ainda hoje, muitos de nós não permitem que o Espírito Santo faça essa obra que nos ajuste para que a gente possa ser ligados uns aos outros. Muitos recusam a ajuda do Espírito Santo e é triste ver isso. Sem visão do reino, eu falei domingo sobre a visão, a restauração da visão. Então, que tipo de visão é esta? Sem visão do reino, sem visão do corpo de Cristo. Sem visão do corpo de Cristo, nós não vamos ser o material adequado para esta igreja. Lembrem-se daquilo que diz Mateus 22, verso 38 e o verso 39. Os discípulos estão a falar com Jesus e perguntam, 22, 38 e 39. Os discípulos estão a falar com Jesus e fazem-lhe uma pergunta. Perguntam-lhe qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E Jesus responde e diz assim: este é o primeiro e grande mandamento. E o teu só diz, este é o primeiro e o grande mandamento. Então, volta para trás. Desculpa. O meu no 38 já diz tudo. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Outras Bíblias dizem entendimento. Verso seguinte. Este é o primeiro e grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Com toda a nossa alma. E o segundo, semelhante a este, é
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Sabem, a massa que une as pedras vivas é o amor. É o amor que une as pedras vivas. Nós não estamos amontoados uns sobre os outros só de qualquer maneira. O amor vai nos unir. E o amor, segundo 1 Coríntios 13, o amor é longânimo. O amor é paciente. O amor não se irrita. O amor não se ofende. O amor não se exalta acima dos outros. Não se acha superior aos outros. Amém? Isto é visão. Isto é ser igreja. Isto é que é ser igreja. O Espírito Santo tem uma missão para cumprir, assim não podemos ofendê-lo, extingui-lo ou expulsá-lo, porque ele precisa transformar este material bruto, que somos nós, em um material qualificado para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 16, o verso 24, Jesus diz o seguinte, diz assim: se alguém quiser vir após mim, note, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O princípio da cruz é necessário, um morrer para nós é necessário. Amém? Não apenas isso foi necessário para Jesus, mas isso é necessário para todos nós. Ele foi o exemplo. Ele quis mostrar que é necessário nós morrermos para certas coisas. Amém? Em Hebreus 5, o verso 8 e 9, diz o seguinte. Diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A Bíblia é viva, desculpa, já agora. Foi depois desta experiência, o verso 8888, desculpa. E embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, quando a obediência significa sofrimento. E é isso que muitos de nós não queremos hoje. Obedecer a Deus dói. Na carne, dói. Nós sabemos que dói. Mas nós precisamos passar por isso, amém? Para podermos ser material qualificado para a edificação da igreja. O verso 9 continua. Foi depois desta experiência, quando ele provou que era perfeito, que Jesus se tornou doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem, a todos que lhe obedecem. Deixem-me dizer assim, muita obra da carne em nós é aliada de Satanás. Muita coisa que nós fazemos na carne está aliado com Satanás. Nós fazemos coisas, amém? Ainda hoje, até como crentes, nós fazemos coisas, nós maldizemos os irmãos, nós criticamos, falamos nas costas, apunhalamos. Somos crentes, ainda muitas dessas coisas, nós fazemos isso como sendo aliados de Satanás. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Sabe por quê? Porque a carne fez Pedro negar Jesus. A carne fez com que Pedro negasse Jesus. E assim ele teve que ser, depois, mais tarde, tratado. Todo Simão nele tinha que ir à cruz e lá morrer. Durante os seus 3 anos na terra, Jesus tratou sempre de Pedro. Muitas das vezes este era fraco, mas deixou Jesus sempre tratar dele. E nós? Será que nós permitimos nas nossas fraquezas? Será que nós reconhecemos o que estamos a fazer? Será que nós reconhecemos que estamos a nos exaltar acima dos outros? Será que nós nos reconhecemos que nos estamos a levar pelo ego? Amém? E será que nós permitimos que Deus trabalhe em nós? Sabem, Pedro chegou a dizer em Lucas 22, 36, Pedro era muito gabarolas, ele gabava-se, como muitos crentes hoje gabam-se. Eu é que fiz, se não fosse eu aquele não podia, se não fosse aquele não ia à igreja, não era salvo. Muitos gabam-se
Infelizmente, nós vemos aqui em Lucas 22, 33, Pedro gabou-se e disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, até a prisão e à morte. Que corajoso, que heróico ele foi. Mas sabem, isto era o Simão nele. Logo, logo, nós só sabemos que o galo cantou. E o que é que aconteceu? Por que o galo cantou? Porque Pedro negou Jesus. Verdade ou não? Mas antes ele disse: eu vou contigo até prisão, morro por ti. Quantos de nós não dizemos isso? Aceitamos Jesus: Senhor, eu estou para te servir, eu sirvo, eu faço, eu aconteço, vem à igreja. Acontece qualquer coisa, ofendes com o irmão, aí vai ele. Faz as malas, vai-se embora. Tristeza. Jesus teve que dizer a Pedro, em Lucas 22, verso 31 e o verso 32, diz assim, notem bem o que Jesus diz. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Note, foi Satanás que pediu a Pedro para o cirandar. Leiam bem. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Continuando. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma os teus irmãos, ou fortalece os teus irmãos. Então nós vemos aqui que, de certa maneira, Pedro associou-se a Satanás. Porque Satanás disse: olha, faz isto, e Pedro fez. E Jesus teve que interceder por ele, teve que pedir por ele. Note que Jesus diz: Simão. Jesus não diz Pedro, Pedro, ele diz Simão, Simão. Há muito de Simão em nós, misturado com o Pedro, entre aspas, os irmãos entendem. E o Espírito de Deus tem que nos colocar em ambientes onde somos envolvidos, cortados e tecidos. Isto é doloroso para a carne, mas nos transformará de material bruto em preciosidades. Não querem ser preciosidade? Eu cá quero. Amém? A menos que nos neguemos a nós mesmos, não podemos ser seus discípulos. Por quê? Porque os caminhos de Deus são mais altos e Ele opera pacientemente em nós. Ele não desiste de nós. Posso pensar que sou um inútil, que estou acabada, que não valo nada, mas ainda assim Deus confia em mim. Sabe que Deus tem fé em nós. Deus acredita em nós. Deus acredita em si, desse lado da câmara. Deus acredita em nós que estamos aqui. Deus acredita que nós podemos ainda ir mais longe, simplesmente se nós não desfalecermos. Amém? Deus acredita, Ele confia em nós. O seu amor não nos largará. Deus diz que jamais nos deixará ou desamparará. Para a minha carne é doloroso este morrer, mas tenho que levar em meu corpo a morte de Jesus para depois então levar a vida de Jesus em mim, para depois ser verdadeiramente o seu discípulo. Se achamos que não podemos conviver com os nossos irmãos, que somos incompatíveis, então desenganem-se. Deus não nos quer independentes, Deus quer-nos dependentes uns dos outros, porque somos o corpo de Cristo. Cultivem essa dependência como membros do corpo. Meus irmãos, cultivem isso aqui, porque lá na eternidade nós vamos estar todos juntos. Amém? Cultivem. Isso são os sinais da obra ativa do Espírito Santo em nós. Sabe que quando Deus, amém, sabe que alguma coisa não está a encaixar bem, que alguma pedra viva não está a encaixar bem, Deus vai trabalhar nessa pedra para que ela encaixe no lugar devido. Deus vai operar em si, vai operar em mim. Se nós nos desentendemos, Deus quer que a gente se reconcilie, Deus quer que a gente se dê bem. Por quê? Porque quer que nós encaixemos no lugar certo. Amém?
Por isso vamos nos render ao Espírito de Deus e desejem viver em união. Isto se chama visão do reino, isto se chama visão de corpo. Visão de corpo é saber dar a mão, apesar de. Jesus se deu a si mesmo pela sua igreja e continua em amor a santificá-la, a purificá-la, a tirar as coisas mundanas dela para que se torne como o ouro puro. Deus quer a sua igreja sem mancha, sem ruga. Amém? Isto está em Efésios 5, 27, lemos ainda também a semana passada. Manchas são máculas, são ideias pré-concebidas nossas. Pecados da carne são rugas, são sinais de imaturidade e são sinais de rebelião nossa. Mas todas estas coisas devem ser novas, ser santas, ser irrepreensíveis e puras. Nós temos que permitir que o Espírito Santo opere em nós para sermos a igreja, amém, santa, sem mácula e sem ruga. Sabem que quando o tabernáculo foi acabado e erguido, quando os vasos e as mobílias foram colocados no seu devido lugar, a glória do Senhor desceu, a nuvem, a Shekinah, nuvem, glória de Deus, encheu a casa. Isto está em Êxodo 40, não vamos ler por falta de tempo. E Deus, o próprio Deus disse, este é o meu lugar de habitação. Quando o templo foi acabado e dedicado a Deus, veio também fogo do alto, veio a nuvem, a Shekinah, glória de Deus, desceu também, encheu o templo. E diz a Bíblia que até os sacerdotes não puderam servir, eles tiveram que simplesmente se prostrar e adorar. Quando aparecerá a igreja gloriosa? Irmãos, eu acredito que Deus está a operar nela. E eu creio que o dia da igreja gloriosa se aproxima rapidamente. Acredito que Deus vai encontrar no nosso meio um povo fiel. Eu creio que entre nós aqui e noutros lugares, Deus encontra um povo pronto para enfrentar a pedreira e a ser tratado nessa pedreira, a ser preparado como material da sua gloriosa igreja. Amém? Acredito que nós podemos vir a ser o ouro, a prata e a pedra preciosa que vão embelezar esse tão belo edifício que é a igreja de Cristo Jesus. Veja-se como tal, mas permita-se ser tratado, permita-se ser lapidado, permita-se ser cortado. Vai doer na carne, sim, dói, mas vale a pena. No final vale a pena, porque você vai ter uma eternidade com Deus. Nós vamos ter uma eternidade com Deus. Vale a pena. Por isso vamos nos esforçar e trabalhar para ver a sua igreja gloriosa, para vermos a glória e a beleza de Cristo Jesus. Amém? Para vermos a beleza do nosso Salvador, do nosso Redentor. E sentiremos então o coração, o bater do coração de Deus e do Espírito Santo bem no nosso meio. E eu termino, e isto porquê? E termino com Romanos 11, verso 36, que diz o seguinte: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Amém. Tudo é para aquele que deu a sua vida por nós. Amém. É aquele que nos ama, além daquilo que nós pensamos ou sequer imaginamos. Ele nos ama a ponto de se ter dado totalmente por nós. Vale a pena ser parte dessa igreja. Deixe-se ser moldado e tratado. Deixem-se, permitam que sejam formados como aquela pedra viva que encaixa naquele lugar certo. Não queira o lugar deste ou daquele. Cada um tem o seu próprio lugar. Não se esforce, querendo fazer mais isto, ou mais aquilo, ou mais aquele outro. Se o Deus só o chamou para uma coisa, seja fiel naquilo para qual Deus o chamou. E então receberá o galardão certo.
Amém. Deus os abençoe ricamente. Voltaremos no domingo. Ora mesmo, a paz de Deus sobre vós, o resto de semana abençoada e que a paz de Deus rodeie a vossa vida. Pai, eu oro agora mesmo, Senhor, uma bênção sobre cada um dos teus filhos, não só aqui presentes, mas aqueles que nos ouvem, Senhor, que nos assistem, Senhor, semanalmente, Senhor, oro mesmo a tua proteção, o teu favor e a tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor. Senhor, opera, Senhor, trazendo, Senhor, paz, trazendo saúde, Senhor Deus, trazendo segurança, Senhor Deus, em cada um deles, Senhor, a cada lar, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Livra-os, Senhor, de todo e qualquer mal, Senhor. Oramos mesmo a proteção do teu sangue sobre cada um deles, para a glória, para a honra e louvor do teu nome. E todos dizem, até a próxima, em nome de Jesus. Deus os abençoe ricamente. Tchau, beijinhos.